Muito boa tarde, Rui e todos os colegas que nos acompanham, tanto a partir do Centro de Estudos Ibéricos, como também virtualmente, do Brasil, de Espanha, de Cabo Verde e Moçambique, penso que há também de Moçambique e Angola. E colegas. Bom, eu gostaria de começar por agradecer pelo convite honroso para participar e moderar o painel 12, dedicado à cidade, economia circular e sociedade. Nós vamos ter 4 palestras. Nós vamos ter uma primeira palestra dedicada à reestruturação urbana e observatório do comércio de Fortaleza, que é do trabalho da professora Alexandra Maria Vieira Muniz e do professor José Burzacciello da Silva, espero ter pronunciado bem o nome. E depois vamos também ouvir a palestra Território como Norma e Território Normado, análise da agiotagem no Brasil, que vai ser apresentada pelo professor Diego António de Medeiros, da Universidade de São Paulo. Será a palestra Gestão Ambiental, sendo eles na cadeia produtiva das fábricas de calçado em Campina Grande, na perspectiva de desenvolvimento sustentável, e que será apresentada pelos autores e autoras Samara de Souto Antero, Cidoval Moraes de Souza e Ângela Maria Cavalcanti, professores da Universidade. Teremos uma quarta palestra, as novas centralidades e dinâmicas territoriais das cidades do Nordeste, do Noroeste do Estado do Ceará. Vamos então a convidar o professor Diego António de Medeiros, que é da Universidade da Unia. Tem a bondade e vai proferir a segunda palestra, dedicada ao território como norma e território normado. Tenha a bondade, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Conseguem me ouvir? Tá. Bom dia aos que estão no Brasil, boa tarde aos que estão em Portugal, em Espanha, né? Cumprimentar a professora Judite. Meu agradecimento ao Centro de Estudos Ibéricos por ter aceitado a nossa proposta de comunicação, né? Parabenizo a comissão organizadora por esta primorosa reunião científica que tem nos possibilitado ouvir e aprender a cada atividade com esses mestres, né, tão valorosos dos diversos lugares. Considerando os problemas técnicos nas transições dos PowerPoints, durante as apresentações dos painéis que eu vi ontem, sobretudo considerando a oscilação da minha rede de internet, eu optei por fazer uma exposição dentro do tempo, mas sem o uso desse recurso tão precioso que é o PowerPoint, em função das dificuldades com a rede, né? O trabalho que ora apresento, intitulado Território como Norma e Território Normado, análise da agiotagem no Brasil, consiste num fragmento, uma pequena etapa da nossa pesquisa de doutoramento, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, que é intitulada Circuitos da Economia Urbana e Difusão Recente do Crédito, Atividades Bancárias, Não Bancárias e Agiotagem no Estado de Alagoas. Essa pesquisa está em desenvolvimento no programa de pós-graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Fábio Contel. Pois bem, o presente trabalho teve como objetivo analisar os conteúdos normativos que envolvem a temática da agiotagem no Brasil. Porque tão antigo quanto atual, historicamente quase que irreparável nas esferas existenciais das formações socioespaciais do hemisfério sul, a agiotagem pode ser tomada como um fenômeno multiforme, complexo e passível de análise geográfica, na nossa visão. No âmbito teórico, para além dos diálogos com os campos da sociologia, história, direito, antropologia, por exemplo, alguns dos nossos referenciais no plano geográfico foram o professor Milton Santos, a partir da noção de espaço geográfico territorializado, o professor Ricardo Mendes Anta Júnior, para uma discussão mais apurada do papel das normas, o professor Fábio Contel, sobre a noção de hipercapilaridade das finanças, e a professora Ináia Elias de Castro, sobre a ideia de território e instituições,
além da professora Lia Osório Machado, sobre a discussão sobre o binômio legal e ilegal na esfera financeira, né, no espaço geográfico. Para além de uma pesquisa bibliográfica acerca do tratamento teórico do tema, da agiotagem nas ciências humanas e sociais, realizamos nessa etapa uma pesquisa documental acerca da temática da agiotagem, a partir da análise detalhada de vários documentos, como, por exemplo, desde a Constituição Política do Império do Brasil, em 1824, as constituições de 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988, né? A Constituição Cidadã. Analisamos também alguns instrumentos normativos, leis emitidos nos 3 períodos conhecidos como era, que caracterizam a chamada Era Vargas, né? Analisamos também algumas leis do governo Castelo Branco, em 64, outros instrumentos normativos que falam sobre crimes no sistema financeiro de 1986, governo Sarney, 1990, governo Collor, e 2002, governo FHC, e, por fim, a lei complementar número 167 do atual governo brasileiro, que é de 2019, essa lei. Analisamos também, por fim, para falar da documentação rápida, fizemos uma análise do Código Criminal do Império do Brasil, de 1830, e uma análise do Código Penal Brasileiro, de 1940, além de uma análise cuidadosa da legislação das leis de 1951, que alteram os crimes contra a economia popular. Isso para tentarmos construir uma imagem de como o tema da agiotagem vem sendo tratada no âmbito normativo no Brasil. Em síntese, com a análise do conteúdo normativo oficial, ora apresentado, verificamos que não foi possível realizar uma periodização, restando-nos apenas conhecer os diferentes momentos do ponto de vista normativo do tratamento do tema no Brasil. Ademais, a publicação do decreto 22.626 de 1933, por exemplo, não tinha um tratamento claro da usura no Brasil, não estando previsto em nenhum instrumento normativo. A partir desse instrumento, conhecido como a Lei da Usura, passa a estar presente na legislação brasileira, sendo inserida na Constituição a partir da edição de 1934, passando a ser tratada como crime contra a economia popular. Esse tratamento da usura como crime passa a ser suavizado a partir da emenda constitucional número 40 de 2003, que revoga o inciso 3º do artigo 192 da Constituição Cidadã, de 88, né, que dispunha sobre essa limitação da taxa de juros anual, que deveria ser de 12% no país, permitindo, portanto, a prática livre de taxa de juros sem limitações previstas em lei. Com a lei complementar número 167 de 2019, criada pelo governo Bolsonaro, e a criação das ESCs, há uma autorização para a atividade de empréstimos feito por pessoas físicas sem uma limitação de taxas de juros, impulsionando legalmente o fenômeno da agiotagem no Brasil, mesmo que a defesa dessa lei tenha sido realizada sem evidenciar essa possibilidade, direcionada por um discurso oposto à sua execução, vamos dizer assim. Observou-se que a redefinição dos conteúdos normativos do território brasileiro, sobretudo com o golpe militar de 64, através das reformas gerais do sistema financeiro e creditício, monetário, teve um papel fundamental na execução de políticas de reestruturação do sistema financeiro, além de abrir um leque de possibilidades de criação de novas formas de atuação das instituições financeiras no território, ampliando ainda a comercialização de produtos e serviços, e mais recentemente com essa lei mencionada sobre o governo, criada no governo Bolsonaro, né, onde há uma oferta legal de crédito no país, mas que não supera uma discussão sobre o mercado ilegal de crédito. Essa referida medida não enfrenta a extrema concentração do setor bancário, em nossa visão, ademais legitima o quadro permanente de usura institucionalizada que se dá no Brasil, acirrando a tensão entre o binômio legal e ilegal no espaço geográfico e revelando o papel exercido pela norma, que é carregada de um pluralismo jurídico, né? Quer dizer, o espaço geográfico, na nossa visão,
composto pela diversidade de normas que vigem de forma simultânea. Assim, esse sistema de ações que se relacionam com esse sistema de objetos de forma indissociável, né, nos indicam essa necessidade de pensar para além do monismo jurídico, quer dizer, que é esse monopólio das normas exercidas pelo Estado, né? Quer dizer, identificamos em nossa pesquisa a possibilidade de analisar formas de agiotagem e seus agentes, o papel delas nas cidades brasileiras que acompanham historicamente o próprio movimento do sistema bancário no país, que acabou por ser um marco no âmbito conceitual científico, né, e principalmente no que se refere à aceitação, assimilação do tecido social do que é legal. Quer dizer, a usura praticada pelo aparelho bancário é legal. A chamada agiotagem praticada para além do aparato jurídico normativo é considerada ilegal, né? Essas coisas convivem, estão entremeadas, independente da própria formação do sistema bancário brasileiro. É possível, em nossa visão, que com os acordos de Basileia e o aperto da regulação dos bancos comerciais na União Europeia e nos Estados Unidos, ocorreu uma espécie de migração dos negócios financeiros em direção aos mercados bancários não regulados. Quer dizer, multiplicam-se a cada dia, nos países subdesenvolvidos, sobretudo, as formas de intermediação financeira. Essas formas de intermediação financeira consistem em práticas de agiotagem institucionalizada e, paralelamente, ao longo da história do país, há práticas, no plural, de formas múltiplas de agiotagem consideradas ilegais, criminosas, por não pertencerem a essa ideia de nomismo jurídico da lei praticada pelo Estado por órgãos maiores, né? Então é um pouco disso. Eu estava preocupado com o tempo, em cumprir os 10 minutos de forma rigorosa, e espero que a gente possa dialogar e possa esclarecer melhor alguns pontos do nosso trabalho, tá bom? Obrigado, Muito obrigado. Muito obrigada, professor Diego, pela sua apresentação. Nós gostaríamos de convidar agora, sim, a professora Alexandra Maria Vieira Muniz a retomar a palavra se já estivermos em condições. Professora Alexandra Muniz. Penso que ainda não estamos a conseguir ouvir a professora Alexandra, mas temos ainda dois colegas que poderão avançar. Gostaríamos de ouvir gestão ambiental, sendo eles na cadeia produtiva das fábricas de calçados em Campina Grande, perspectiva de desenvolvimento sustentável, que vai ser apresentada pela professora Samara de Souto Antero, e que desenvolveu o trabalho com os professores Sidoval Moraes de Souza e Ângela Maria Cavalcanti, da Universidade Estadual da Paraíba. Professora... Bom dia aos colegas do Brasil e boa tarde aos demais participantes do curso de verão do CEI. Por estabilidade, eu estou optando por utilizar aqui o PDF da apresentação, né, estabilidade na conexão. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos a ouvir, okay? Muito bem. Está tudo ok. Pode continuar. Bem. Muito obrigada. A internet está instável, então vou apresentar aqui o PDF para ser mais rápido, tá bem? O meu trabalho aqui junto ao professor Sidoval Moraes e a professora Ângela Maria, ele dialoga um pouco com dois trabalhos do painel anterior que falam de Campina Grande e de Caruaru, que ambos estão localizados na região nordeste do Brasil. Então, o trabalho vai falar dos elos que são construídos na cadeia produtiva de calçados, na cidade de Campina Grande, da Paraíba, na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Então, a gente vai montar aí, linkar esses temas da produção de calçados na busca da sustentabilidade da gestão ambiental nessa produção. Para atualizar sobre a cidade de Campina Grande, hoje a cidade tem um montante de 411 mil habitantes,
né, se é do último censo, realizado em 2020. É uma cidade ainda de interior, porém, ela hoje tem uma renda per capita de 23,2 mil por habitante, e aí você vê que ela é maior do que a renda per capita, o PIB, do restante do estado. Né? Nós temos um desenvolvimento relevante na cidade de Campina Grande, por mais que seja uma cidade de interior, né? Está dando para acompanhar a apresentação. A nossa cidade ela é conhecida como polo universitário. Ela tem cerca de 20 instituições que ofertam o ensino superior e também cursos de nível técnico. É também uma cidade tecnológica, que exporta tecnologia e a mão de obra qualificada para atuar para o Google, Facebook e outras empresas também conhecidas mundialmente. É considerada uma cidade criativa pela Unesco, porque ela tem, sim, um protagonismo voltado à inovação e tecnologia dentro da cidade, através da FAPESC, que apoia a pesquisa para a indústria, para os setores produtivos da cidade, através do SEBRAE, SENAI. Então, as universidades também produzem bastante tecnologia, tudo em torno desse universo de protagonismo na inovação e na tecnologia como solução para as indústrias e demais setores produtivos do entorno de Campina Grande. A cidade também é referência no seu turismo cultural e religioso. Cultural, o São João já foi falado anteriormente, né? A gente tem uma festa aí que leva 30 dias e que atrai bastante recurso para o município e para o entorno. Também é uma cidade que realiza no carnaval um encontro religioso, e a gente atrai bastante pessoas, inclusive do mundo todo, para participar desse evento na cidade no feriado do carnaval. E também temos vários eventos em torno da economia. Exemplifiquei aqui o Gira Calçados, que é justamente um dos eventos que atraem bastante venda e comercializa para o mundo todo. É realizado todos os anos no mês de setembro aqui na cidade de Campina Grande. E aí tem rodadas de negócio. Nós também temos entidades que são as incubadoras, né, para novas ideias de negócios aqui na cidade de Campina Grande. E em números, para a gente ver a relevância do setor calçadista aqui em Campina Grande, em 2019, o Brasil foi o quarto maior produtor de calçados do mundo e também o quarto maior consumidor desses produtos. E a Fazcomex, que é uma empresa que realiza toda a consultoria e deixa as empresas prontas para exportação, ela conseguiu detectar que na Paraíba houve um volume que é equivalente a quase metade da produção que é exportada no Brasil todo, né? Então, dentro de um ranking, nós temos aí exportação de 40% na Paraíba, de calçados. Depois a gente produz também para exportação os álcools, né, que é a produção alcoóis, produção através da cana-de-açúcar, que é histórica essa produção nossa da cana-de-açúcar, para a produção de álcool. Também, em quarto lugar, aí, nessa produção de cana-de-açúcar, a gente vem com açúcares e melaços, que também são exportados, sucos, frutas e vegetais, crustáceos e outros produtos do mar, que nós exportamos, mas o destaque que eu estou fazendo aqui é para os calçados, né? Quase 50% da nossa exportação e da nossa movimentação econômica vem dos calçados. Dependemos bastante desse setor produtivo aqui, na economia local, e ela influencia muito na economia da região Nordeste em si. Hoje, apenas na cidade de Campina Grande, nós temos em torno de 160 indústrias calçadistas, e aí essas indústrias são mistas, né? Nós temos fábricas de partes, de componentes, de pequenas partes dos calçados ou de calçados completos, de várias modalidades, calçados esportivos, calçados para proteção, para EPIs, e calçados femininos. Nós também temos uma produção bem de vantagem em calçados femininos, muitas fábricas, e calçados infantis. Dessas 160 na grande região, na região macro,
apenas 36 delas fazem parte do Sindicato de Calçados da Paraíba. E daí essas empresas, a gente dá o destaque a essas 36, que são as que são mais consolidadas no Estado. São as empresas que detêm maior poder aquisitivo, maior poder econômico, e elas acabam concentrando os esforços dos setores que fomentam a produção de calçados, que fomentam a indústria, o comércio, aqui na Paraíba. Além de elas já terem uma estrutura boa, a maior parte dos esforços público vai acabar indo para essas empresas também. Por exemplo, as consultorias para acesso a mercadorias, consultorias para adequação e exportação, também são feitas especificamente para essas empresas maiores. E o acompanhamento dos órgãos de fomento, ele acaba vertendo para essas empresas que já têm um poder aquisitivo, um poder de atuação no mercado maior. Enquanto essas empresas pequenas, elas ficam minguando e acabam sendo terceirizadas por essas empresas maiores para dar conta da produção demandada por calçados. Aqui, para exemplificar quais são as articulações e redes de apoio às indústrias de calçados e demais indústrias de Paraíba e de Campina Grande, nós temos o SEBRAE, aqui na Paraíba, temos o SENAI acaba atuando de forma mais técnica, capacitando tanto os funcionários e também abrindo cursos para a população em geral da cidade, que vai capacitar, formar mão de obra capacitada para trabalhar para essas fábricas de calçados. No caso, é o SENAI CTCC, que é do couro e do calçado Albano Franco. Ele é específico para trabalhar as consultorias e os cursos para qualificação da mão de obra para calçados, especificamente. Temos a FIEP também, e aí a Federação das Indústrias, ela trabalha muito junto ao pessoal do Sindicalçados, que são aquelas 36 empresas lá que são mais beneficiadas, no final das contas, por todos os esforços privados e públicos que são oferecidos aqui na cidade. A Sinep, que é a Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, ela vai atender justamente apenas aquelas empresas que estão lá linkadas ao SEBRAE. Então, a gente fica num círculo vicioso de atender e de dar atenção a empresas que já têm, sim, um porte, que podem perseguir melhorias sozinhas. E as pequenas empresas, elas também ficam num círculo vicioso de servirem essas empresas mais bem constituídas, de maior aporte econômico, né? Entrando agora na questão da política de resíduos sólidos, aqui eu chamo a atenção para a nossa política de resíduos sólidos, que ela é bem... recentemente, tem apenas 7 anos que ela foi, aproximadamente 7 anos que ela foi regulamentada, e essa política, ela vai deixar muito em aberto essas pequenas empresas aqui de calçados da cidade, e elas não se encaixam na quantidade de, se elas produzirem 95% de resíduos que não sejam tóxicos, que não sejam perigosos, elas não têm a cobrança por prestar um planejamento e a condição de prestar, de referir qual foi o destino dado aos seus resíduos. Ela não tem que fazer esse planejamento. Então, apenas se comprovar que há mais de 5% de resíduo perigoso, que há essa cobrança para que ela faça um planejamento anual, para que ela entre em acordo com o município também, para prestar conta de quais são os resíduos tóxicos e nocivos que ela está produzindo. Então, como tem esse 95% que ela pode produzir resíduos por mês, então ela é considerada uma produtora de resíduo equivalente a resíduos domésticos. Então, a gente não tem muita cobrança. Nossa política ela é muito aberta e dá justamente essa margem para que as empresas não trabalhem, para que os municípios não cobrem dessas indústrias um esforço maior para gerir os resíduos que são gerados na produção de calçados, especificamente. Mas, trouxe aí as autoras Espinosa e Silva,
que em 2014 elas definem nossa política de resíduos sólidos como uma política de sustentabilidade, de inovação e de otimismo. Eu vejo muitas autoras sendo otimistas com relação a isso, né? Que aí ela fala que a questão que ela resguarda a sustentabilidade da política com relação à gestão de resíduos sólidos e também que ela trata da esfera socioambiental, porque ela inclui na Política Nacional de Resíduos Sólidos a participação de cooperativas de catadores, por exemplo, para que eles sejam incluídos nos planos. Ela também que acha inovadora a nossa política, porque ela compartilha a responsabilidade entre sociedade, setor privado e governança pública dos resíduos gerados e da atenção a maior tempo de utilização de cada produto que nós consumimos. E ela também elas tratam como otimista a nossa política de resíduos sólidos, redução de resíduos, dentro de um planejamento do município. Só que aí nós temos a brecha de ser muito branda essa política de nacional de resíduos sólidos. E aí o município acaba nem atuando fortemente junto a essas empresas. Apesar de a gente colocar aí um adendo que dentro das ODS da ONU, a gente tem sim uma cobrança dentro do plano diretor para que haja essa gestão de resíduos fabris a partir do município, né, dentro das políticas públicas. Mas na cidade de Campina Grande, por exemplo, não há ações específicas, não há incentivos para que haja, inclusive, o link entre cooperativas que nós temos, um setor de cooperativas de catadores aqui muito bem organizado hoje na cidade, são 2 ou 3 cooperativas que já trabalham fazendo essa seleção de resíduos. E temos também aqui na cidade um trabalho forte com relação às cooperativas de artesãos, que poderiam rebeneficiar esses resíduos que dessem para ser reutilizados e transformados em valor novamente no mercado. Aí, rapidamente aqui, para que essas empresas se adequem à gestão ambiental ideal, elas teriam que se adequar à ISO 14001, que é reconhecida internacionalmente, e a ISO, ela vai trazer um processo que é aquele processo que a gente já conhece de melhoria contínua, né, que vem aí a política ambiental sugerida, a empresa entra com um planejamento específico para a realidade dela, implementa-se a operação, e aí a gente verifica o que foi que deu certo e o que precisa ser corrigido, após essa análise ambiental, e fazemos esse ciclo sempre de melhoria contínua. Dentro dessa perspectiva de gestão ideal de resíduos sólidos, a gente já traz como sugestão o trabalho com a economia circular. Muitas das empresas que a gente tem aqui são empresas ainda de gestão familiar. Essa gestão familiar, ela não prioriza a gestão ambiental. Mas dentro da economia circular, haveria o atrativo de reutilizar, né? A gente tem aqui rapidamente a sugestão do que seria o ciclo, né? A fabricação, compra os insumos, fabrico, essa fabricação se torna o produto final, vai para consumo e uso. Quando é descartada, ou ela vai para resíduos, que podem ser reciclados e voltar a ser recurso, para que seja novamente fabricado algum material através desses recursos reciclados, ou ela entra de volta diretamente para a fabricação como logística reversa. Né? A ideia é isso, trazer esse modelo econômico que prioriza, né, o meio ambiente e a sustentabilidade para aumentar a vida útil de cada produto. Falando um pouco aqui sobre essa questão de TCLs, sobre o que a gente tem de realidade hoje em Campina Grande, nas nossas fábricas de calçados e dos resíduos, como são geridos, nós temos aqui um exemplo de caso falho. Uma empresa que estava acumulando, recentemente, agora no mês de abril, acumulando os resíduos sem gestão, sem uma política adequada, sofreu um incidente de incêndio e perdeu boa parte do recurso físico da fábrica, né, do suporte físico da fábrica. Isso aí é um caso falho, que mostra a necessidade de haver política pública para que haja esse encaminhamento, essa orientação e a cobrança, fiscalização por parte do município, para ser mais urgente e presente junto a essas fábricas.
Essa fábrica aqui foi incendiada graças ao trabalho rápido do Corpo de Bombeiros, não alastrou o incêndio para as demais fábricas, que são em torno de 16 galpões que funcionam juntos, é o nosso polo calçadista, é onde tem a maior concentração de fábricas de calçados e alta concentração de poliuretano e outros itens altamente inflamáveis. Então, o bombeiro agiu rápido, mas essa fábrica aí, ela teve uma perda grande, considerável. E aqui a gente traz uma ação que é um caso de sucesso aqui em Campina Grande, que através dos resíduos da fabricação da Alpargatas, que fabrica as Havaianas, são sandálias de borracha, que são conhecidas, acredito que no mundo inteiro, de trabalho. Ele fez durante anos a pesquisa, a partir de financiamento próprio mesmo, do próprio bolso, e conseguiu desenvolver um pneu que hoje é utilizado em carros utilitários da construção civil, que ele usa várias estratégias aí de marketing, utilizando o marketing verde, né? O pneu que não fura e nunca te deixa na mão. E nós acreditamos na força da sustentabilidade. Esse pneu é totalmente feito com borracha residual das Havaianas. E aí essa empresa já é totalmente certificada e exporta. Mas ele viu aí a oportunidade e pesquisou e investiu, né, com esforço próprio, e conseguiu desenvolver. Poderia ter sido através do incentivo do Estado, do município, e realizado pelas próprias fábricas de calçados, mas foi uma pessoa de outro setor produtivo que viu nisso uma oportunidade. E aí, considerando rapidamente aqui, no geral, foi detectada na cidade desde 2011, e novamente agora nesse trabalho, a baixa performance ambiental, um alto custo para a implementação... Professora Samara? Sim. Professora Samara, se puder acelerar um bocadinho, nós agradecemos, está muito interessante. Já estou concluindo. Obrigada, estou concluindo. Obrigada. Okay. Obrigada. E aí nós detectamos a baixa performance ambiental em função do alto custo para implementar um sistema de gestão ambiental e a falta de políticas públicas também, e de impacto para que seja fiscalizado e incentivado esse trabalho de gestão ambiental e de sustentabilidade nas fábricas. Para realizar apontamentos aqui positivos do que poderia ser feito, é a realização do pensamento estratégico nas vias social, pública e privada, né? E aí essas parcerias que poderiam ser iniciadas entre indústrias e cooperativas, como já foi citado, tanto cooperativas de catadores, para que fosse voltado para o processo produtivo o que fosse possível desses resíduos, e o que não fosse operado de outra forma, reciclado, e também cooperativas de artesãos que poderiam beneficiar e tornar em novos produtos o que seria lixo para essas fábricas. Professora Samara? Pontuadas pela academia. Muito importante a produção da academia para essas fábricas, nesse diálogo. E é só isso mesmo. Muito obrigada. Agradeço pela oportunidade. Enfim, é incrível para mim estar aqui com vocês. Muito obrigada. Agradecemos imenso a sua apresentação e passamos então à terceira apresentação, gestão ambiental. Peço desculpas. A reestruturação urbana e Observatório do Comércio de Fortaleza. A professora Alexandra Maria Vieira Muniz vai apresentar em nome de dois autores, ela própria e o professor Bozatielo da Silva. Não sei se agora já pode entrar com o som. Se puder... Bom dia, estão me ouvindo? Muito bem, agora já estamos a ouvir. Tenha bondade e seja bem-vindo. Tem 10 minutos. Até já. Ok. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Alexandra Muniz, como já foi colocado aqui, e eu, juntamente com o professor Bozatielo da Silva,
vamos socializar com vocês um pouco, né, da pesquisa que está sendo, né, feita, financiada pelo CNPq, né, junto com uma equipe de pesquisadores, né, lá do LAPU, né, da Universidade Federal do Ceará. Vou só socializar aqui, né, os slides da apresentação, ok? Se vocês estão conseguindo visualizar em tela cheia. Ok? Estamos a ver o seu slide. Pode continuar. Tenha vontade. Não está passando, está? Está. Pronto. Então, o título, né, Reestruturação Urbana, né, e o Comércio, Observatório do Comércio de Fortaleza, Ceará. Né? Rapidamente vou comentar aqui o objetivo, né, maior é analisar o impacto no comércio de Fortaleza diante da reestruturação urbana e das políticas de requalificação e de reintegração das áreas centrais. Na problematização, nós temos como questão norteadora, né, da pesquisa quais os impactos do comércio diante da reestruturação urbana e das políticas de requalificação e de reintegração das áreas centrais das cidades brasileiras, né, com destaque aqui para Fortaleza, ok? Na metodologia, né, além da pesquisa bibliográfica, nós estamos na pesquisa também estatística e no trabalho investigativo de campo, né, a delimitação temporal é notadamente, né, os últimos 10 anos, tá ok? Onde a gente fez uma delimitação de 5 em 5 anos. É importante, né, ressaltar que essa pesquisa é uma pesquisa em parceria com o professor, né, da Universidade de Le Mans, na França, em que o professor Arnaud Gasnier, né, socializou a sua metodologia de observatório também no comércio em Le Mans, ok? Além dessa pesquisa, né, investigativa, né, no campo, gostaria de socializar um pouco, né, sobre esse contexto em que temos Fortaleza, né, nessa questão do Observatório do Comércio, né, estamos, além de referenciando os estabelecimentos comerciais, né, está sendo possível, como vai ser possível ver mais adiante nas imagens, né, a retratação da dinâmica, né, comercial na cidade de Fortaleza. Como vocês podem ver, a localização do objeto de estudo são 121 bairros que compreende a capital, dividida em 12 regionais. E um pouco desse contexto, né, para quem não conhece Fortaleza, Ceará, aqui no Brasil, ela é considerada uma metrópole terciária, como o próprio nome já diz, devido ao destaque, né, do setor terciário, envolvendo aí o comércio e os serviços, né, está inserida nessa dinâmica maior, né, onde estamos do capitalismo, né, financeiro, com destaque para o setor terciário, né, com crescentes transformações, né, na estrutura urbana, com a expansão da sua malha urbana, né, não só desde os anos do século XIX, né, quando ela desponta na rede urbana cearense, devido, no caso, à cultura algodoeira, que veio realmente, né, fazer uma diferença no destaque de Fortaleza, né, no mercado externo. A gente tem também investimentos, né, na capital ligado ao capital industrial, né, e também o turismo, né, tanto que nós temos essa extensão também para o espaço metropolitano, porque Fortaleza ela é constituída por 19, a região metropolitana de Fortaleza por 19 municípios, como a gente vai poder ver, né, alguns recortes sobre o destaque do setor de serviços no PIB cearense e na própria economia, né, da cidade, para que vocês possam, né, compreender um pouco do peso, né, que tem o PIB ligado ao setor do comércio, e também esse comparativo com o Estado, né, a própria região Nordeste e o Brasil, né, considerando o período, no caso, desenvolvimentista e o período de inflexão do capitalismo, né, conforme Ribeiro,
né? Nós temos aí um acompanhamento também no reflexo do PIB, né? Que nesse período de crescimento ele aumenta e no período, né, de inflexão do capitalismo sofre uma queda. É o destaque nos setores, né, ligado aos serviços, incluindo aí o comércio. E aqui eu queria destacar, no caso, as centralidades, né, de Fortaleza, as centralidades tradicionais, que vão acompanhando também os corredores, né, comerciais principais para além do centro, né, nesse contexto pós-1970, onde a gente vai ter, né, esse surgimento de subcentralidades, além, né, nos anos 90, né, e nos anos mais recentes acompanhando essa dinâmica, né, mundial, né, de requalificação das áreas centrais. Então, a gente vai ter outros subcentros, né, em bairros próximo também à área central se destacando, né? E também de outros municípios da região metropolitana de Fortaleza, como foi comentado, que é constituída, no caso, por 19 municípios. Aqui para ressaltar o quantitativo de estabelecimentos comerciais que a gente tem na capital, né? E aqui colocando também, né, o estado e a região metropolitana, constituída por 19 municípios, é perceptível como vem tendo crescimento de 2000 na última década, né, de 2010 para 2015, mas com a pandemia também já é perceptível esse impacto, né, nos estabelecimentos comerciais. Também é perceptível, né, ver a questão do peso que tem na economia, o emprego, né, os trabalhadores ligados ao setor, né, do comércio, vem realmente, né, crescendo, né, de 2010 para 2015, mas sofre também essa queda em 2020 também com o impacto, né, da pandemia. Esses trabalhadores, no caso do setor, né, do comércio, eles vão estar refletindo também o que a gente tem, né, na produção, né, na estrutura produtiva, porque o que se destaca na capital, né, ligado ao setor produtivo industrial, são indústrias ainda do setor tradicional, embora a gente também tenha indústrias modernas, também ligadas a tecnologia da informação, dentre outras, mas aqui é perceptível um maior número de trabalhadores no alimentício e também no setor, né, de têxtil, né, de confecção, que é destaque aqui, né, no Ceará, o polo têxtil confeccionista, com raio de influência, né, internacional, em Guiana, na Guiana Francesa, também em Cabo Verde, né, e Suriname, conforme o trabalho da Essiane também, que foi orientada pelo professor Bozaquela, assim como eu. Então, a gente percebe que o comércio no centro de Fortaleza ocupa lugar de destaque, né, como é perceptível, né, aqui pela imagem, né, a questão da área edificada voltada ao comércio. A reestruturação urbana, né, de Fortaleza vai acompanhar a própria também, né, dinâmica, né, de investimento, né, na cidade e na extensão, porque vai, no caso, além da área central, né, se expandindo para outros municípios, assim como também isso contribuiu à expansão, né, do serviço ligado aos transportes, a mudança, né, no público que vai frequentar a área central, que antes era frequentada pela elite, né, e hoje a população é procurada principalmente pela população, né, de classe média e baixa, né, devido ao comércio popular, mas também atrai, né, muitos turistas. Então, é um pouco aqui da contextualização, né, em que ocorre essa reestruturação urbana, né, na capital, de uma monocentricidade ainda nos anos, né, de 1950, e a preponderância do centro, né, com sua centralidade. A gente vai ter também as subcentralidades, os papéis dos shopping centers, né, dos outros eixos, né, comerciais, como foi visto ali naquela imagem, né, do mapa. Então, acompanhando, né, essa metrópole, né, fragmentada, a importância que tem hoje o comércio, como a gente tem aqui na estação de Salgueiro, né, e Caixinho. Mas é importante também a gente ressaltar a importância do planejamento, né, urbano para o entendimento hoje do papel do centro, né, e todo esse discurso da revitalização do centro. Será que o centro está morto? Ou é um projeto, né, de requalificação diante, né, de toda essa celeuma também ligado ao comércio informal, não somente o formal, mas também os conflitos que envolvem, né, o circuito superior e o inferior. Já estou perto de terminar.
Então, a reestruturação, né, no centro de Fortaleza, ele perpassa o entendimento, né, das políticas públicas, o papel dos diferentes atores, aí a gente vai ter, né, também o papel do Estado, né, e também da participação da sociedade, né, como no Fortaleza 2040, né, esse projeto, né, do novo centro, e aí para enfatizar o centro hoje, né, qual é a função, né, do centro hoje, né, de Fortaleza, que ele é tido, né, como fala, né, Bozaquelo da Silva, né, a partir de pesquisas já realizadas, né, que ele é o centro, né, da periferia, né, devido isso que eu já ressaltei com relação ao público, né, que passa a frequentar, também pesquisa desenvolvida, né, por Dantas, né, comprovadamente. A gente vai ver o imbricamento desse circuito superior e o circuito inferior, como nos fala Santos, né, e a busca por shopping centers também, né, nesses subcentros comerciais, por uma população de mais alta renda, né? O comércio ligado ao têxtil e confecção é de destaque, como eu falei, e aqui são algumas imagens ligadas ao comércio em Fortaleza, né? Ligada a essa questão, né, do polo têxtil confeccionista, como vocês podem ver, o comércio, né, de tecidos, né? E também é perceptível, né, nas imagens a questão dos aviamentos, então há todo um nicho voltado para essa produção, né, ligado também aos estabelecimentos, né, comerciais populares. A gente vai ter também, né, esse destaque no centro do comércio, né, têxtil, né, no centro que é perceptível pelas imagens georreferenciadas que a gente conseguiu fazer. As empresas de confecção também são bastante presentes. E nessa pesquisa do Observatório, né, do Comércio, em parceria com o Le Mans, né, a gente está nessa fase de georreferenciar para a gente classificar os tipos, né, de comércio predominantes, né, por ramo no centro da cidade, principalmente nos principais corredores comerciais, como é possível, né, de se ver ainda, né, essas avenidas do antigo Boulevard, de acordo com o planejamento que foi feito por Herbert. E, para não concluir, a gente coloca aqui a importância que ainda tem hoje, né, o centro, diante, né, desse processo de reestruturação urbana, né, em que a cidade de Fortaleza ela se configura como local de múltiplas territorialidades, né, então no centro há uma grande concentração do comércio de vários ramos, né, como vocês podem ver que alguns foram destacados aqui no tópico, e algumas referências que foram utilizadas durante a apresentação. É isso, desculpa, eu acho que eu muito obrigada, professora Alexandra, muitíssimo obrigada pela sua apresentação. Passaríamos então à última apresentação, as novas centralidades e dinâmicas territoriais das cidades do Noroeste do Estado e do Ceará, Brasil, e que será uma apresentação do professor Luís Antônio Araújo Gonçalves, a quem eu convido para assumir a palavra. Professor Luís, seja bem-vindo. Tenha bondade. Bom dia. Bom dia. Todos me escutam? Perfeitamente. Bom dia, professor. Agradeço a fala, né, e queria começar também agradecendo ao evento, à organização, né, pela possibilidade também do diálogo, da comunicação, né, de um grupo tão qualificado. Eu vou, então, aqui compartilhar uma apresentação, tá certo? Dentro do tempo que nós nos propomos, né, pela organização, eu organizei pequenas lâminas que nos ajudassem também a discutir nesse tempo de 10 minutos. Então, o meu projeto, né, a minha pesquisa, a minha comunicação vai nesse sentido de expor, né, o trabalho que a gente vem desenvolvendo no trabalho de pós-doutoramento, né, junto à Universidade Federal do Ceará, ao programa de pós-graduação em Geografia, da qual tenho uma supervisão agradável e sempre parceiro do professor José Bozaquel da Silva. Sou o professor Luís Antônio Araújo Gonçalves, sou professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, que fica na cidade de Sobral, no noroeste do estado do Ceará. Eu sou professor do mestrado acadêmico e faço parte também do Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais e
e assim venho desenvolvendo esse trabalho, né, em parceria com os colegas da UFC também. Saúdo aqui também a professora Alessandra Muniz, me antecedeu, a gente tem dialogado bastante, professora Cléia Lustosa, e a gente vem desenvolvendo essa pesquisa, né, ela toma início agora, e a gente vem querendo discutir as novas centralidades e dinâmicas territoriais que temos observados nas cidades no noroeste do estado do Ceará. Fato que nós temos a principal cidade, que é a cidade de Sobral, é uma cidade média do estado do Ceará, né, e cidade que já tem sido estudada amplamente por vários autores, vários colegas da geografia urbana do estado do Ceará, como a professora Zenilde Amora, a própria professora Virginia Holanda, né, da qual somos colegas, né, de curso, né, na Universidade Estadual Vale do Acaraú. Então, a partir das incursões, dos trabalhos, das orientações, né, nós temos nos trabalhos de campo que temos inferido aqui na região, temos observado, né, e isso tem nos inquietado a entender esse processo de urbanização nessas cidades que, em tese, estão na hierarquia urbana, né, do REGIC, dos estudos de região de influência de cidades aqui do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, como centros subregionais, né, e quais papéis que essas cidades exercem no contexto da rede urbana no noroeste do Ceará. Então, essa foi a proposta da pesquisa, né, de buscar essa compreensão, e a gente parte do entendimento que essas novas centralidades dinâmicas têm sido geradas no contexto da divisão territorial do trabalho, né, e que tem redefinido a rede urbana funcional, né, a partir do terciário, né, e atribuindo novas funcionalidades a essas cidades submetidas, né, à cidade média de Sobral. Então, o papel exercido que o terciário, comércio e serviço tem sido importante na dinâmica da cidade, sobretudo pela primazia da cidade média de Sobral, na dinâmica comercial de serviços para todos os municípios da região. Contudo, né, essas cidades médias exercem um papel no contexto urbano regional e tem apontado uma constatação da expansão do urbano a partir da instalação, né, de novas formas de comércio, a exemplo dos supermercados, hipermercados, que nós chamamos de atacarejos, né, grandes plataformas que operam no atacado e varejo, de shopping centers, clínicas médicas, institutos de ensino superior públicos e privados, que antes não estavam presentes nesse conjunto de cidades, e daí pensamos justificar a relevância de um estudo que traga sentido, que revele essas novas configurações e novas dinâmicas territoriais num contexto urbano funcional dessas cidades da região noroeste. A partir dessa reflexão, a gente pensa, né, buscando aqui ilustrar melhor para os colegas que assistem, né, a localização desse conjunto de cidades. Nós temos aqui o estado do Ceará, situado na região nordeste do Brasil, em que, como capital principal, Fortaleza, que a minha amiga Alessandra me antecedeu falou, da importância que tem essa metrópole, né, e da principal via de ligação entre Sobral e Fortaleza, que é a rodovia federal BR-222, que liga a região nordeste à região norte do Brasil. Então, nessa porção noroeste, nós temos esse conjunto de cidades, né? Cidade de Itapipoca, perdão, Sobral, Tianguá e Camusim. Elas estão num contexto, né, Tianguá num contexto de serras, né, de montanhas, Camusim no litoral do extremo oeste do estado, e Itapipoca nesse intermédio entre a capital e a cidade média. Então, para termos uma pequena noção desse conjunto de estabelecimentos, dentro da metodologia que nós traçamos, de estudos de dados, de abordagens de dados secundários, dos dados do IBGE, da REGIC, né, e principalmente do RAIS-CAGED, né, dentre outras bases, né, traçando aqui um elemento, né, que traz aqui o número de estabelecimentos em razão dos grandes setores,
né, há uma grande prevalência aqui do setor de comércio, de estabelecimento, setor comércio e serviço, que apontam para essa pujança, né, e que nos leva a pensar, né, esse quantitativo, né, que se eleva a partir do momento que a gente vem observando esse conjunto de cidades de maior dinâmica na região noroeste, né, no qual se sobressai a cidade média de Sobral, certo? Posteriormente Tianguá, Itapipoca, Crateús, Camusim e Itapajé. Então, pensando, né, essa lógica em que essas dinâmicas territoriais, novas centralidades, né, se observa, né, buscamos aí entender essa cidade média de Sobral como capital regional C, né, como uma cidade com forte ligação na sua região, pensando a relação dessas áreas, dessa área de cidade média, dos seus comércios tradicionais, com as novas dinâmicas que se estabelecem. Então, você tem a cidade média de Sobral, com uma população estimada de 212, né, mil habitantes, né, com dados estimativos de 2021, e Sobral é uma cidade que tem uma grande pujança do setor comercial e de serviço, né, da qual um dos principais símbolos, né, se aponta aqui como um dos arcos, né, da região noroeste, né, o Arco Nossa Senhora de Fátima, que tem uma ligação muito forte, né, com a cidade de Fátima, devido à visita da imagem, né, então, trazendo aqui para os colegas portugueses, né, como essa cidade ela tem esse ícone, né, esse símbolo, né, muito forte. Mas é uma cidade também que tem apontado, né, principalmente, né, pela dinâmica que se estabelece com essas novas instalações, da qual se observa aqui plataformas comerciais, né, de hipermercados, como o Mix Atacarejo, uma nova articulação a partir da construção e inauguração do novo aeroporto regional de Sobral, né, que vai permitir uma série de articulações, inclusive de comércios, né, de e-commerce, de recebimento, né, de pacotes, né, e aqui você tem aqui uma loja, né, de uma empresa aérea que faz serviços de transporte de mercadorias, né, de uma cidade média, né, da qual a principal dinâmica é promovida pela indústria calçadista, a Grendene, né, que tem né, várias plantas industriais, né, na cidade e tem uma grande responsabilidade sobre o número de empregos dessa cidade média e, consequentemente, dinamizam o comércio central, do mercado central, dos principais áreas centrais, da qual o comércio varejista de eletroeletrônicos e de vestuário se instala e que tem apontado essa dinâmica, inclusive com a expansão, né, de áreas de shopping, né, para novas lojas. Nesse mesmo contexto, a cidade de Tianguá, que é uma cidade bem menor, né, situada na divisa do estado do Ceará com o estado do Piauí, tendo uma população de 77 mil habitantes em geral, né, também tem apontado essa mesma dinâmica, né, de grandes plataformas comerciais que seguem os grandes eixos rodoviários, né, essa grande via que vocês veem ao lado do Mix Atacarejo, desse grande hiper, né, é a rodovia Federal 222, que está sendo duplicada nesse trecho, né, e é uma grande obra que vai beneficiar o fluxo, né, mas também, né, de outras plataformas supermercadistas, de shoppings que estão em expansão. Então, um movimento, né, que se contrapõe a uma área central de comércio de elétrica tradicional, né, da qual mercearias, né, ainda resistem, né, mas que vem compartilhando esse mesmo espaço central, dessa área central da cidade, né, com lojas de eletroeletrônicos, do comércio varejista, né, nacional, certo? E regional, de instituições de ensino superior que operam no sistema de educação à distância, né, público e privado, mas que se instalam também nessa área central. E, por fim, a cidade de Camusim, né, com 64 mil habitantes, né, que tem uma outra tradição relacionada à pesca, né, é uma cidade-porto, né, que está na foz do rio,
né, de um rio importante aqui da região Noroeste, que compartilha esse movimento, essas atividades tradicionais de pesca, né, de produção do pescado, com a instalação de grandes resorts, né, aqui no caso um resort, o Sun City Resort, né, que, assim como outros que têm instalado no litoral de Camusim, né, tem dinamizado de uma forma muito interessante, né, esse município nesse intermédio aí com a cidade média de Sobral, da qual essa paisagem da área central, né, relacionada à construção naval, aos pequenos comércios, às pequenas atividades, né, próximas ao mercado central, né, mostram já, né, a chegada de outros equipamentos, né, que é um outdoor anunciando a chegada de um novo empreendimento, um novo supermercado que chega a essa cidade e que vem vem a discutir o papel ainda desse comércio, né, do papel do shopping, o papel dos supermercados, dos hipers, né, dessas plataformas, dessas formas comerciais na dinamização do processo de urbanização dessas cidades, né. E eu agradeço, espero ter cumprido aqui, né, o tempo e fico, né, aberto ao debate. Agradeço. Muito obrigada, professor Luís, pela sua apresentação. Eu gostaria, para já, de agradecer a todos os palestrantes. Nós também temos que abrir a sessão a questões, dúvidas. Já temos uma questão colocada ao professor Diego Medeiros no debate, no bate-papo. Professor Diego, se puder discorrer rapidamente sobre os tipos de agiotagem que encontrou na cidade, é uma questão que foi levantada por um dos participantes. Tenha bondade. Sim, agradeço as palavras gentis que estão no chat, né, e as sugestões de literatura. Bom, essa pesquisa, serei bem breve. Essa pesquisa está aí no seu segundo ano, né, estamos iniciando o terceiro ano de pesquisa, na verdade, e para além dessa parte que eu trouxe hoje, mais documental, que é um trabalho pouco valorizado, mas é necessário fazer, né? Nós temos aí também uma pesquisa muito densa das notícias feitas em internet nos últimos 20 anos sobre os crimes, as práticas, as apreensões policiais. Então, identificamos todas as operações policiais dos últimos 20 anos no Brasil que incidiram em prisão, algo do tipo, sobre a agiotagem. E, por fim, que é o que mais importa, né, o trabalho de campo nas cidades alagoanas. Estamos utilizando a regionalização recente do IBGE para nos proteger, né? Uma coisa importante para essa pesquisa está sendo, né? Tivemos que ler um pouco o Niklas Luhmann para entendermos o papel da consciência, né, com relação às circunstâncias de risco, né, com relação à confiança. Então, é uma pesquisa de uma vida, tem aí apesar de ter começado em 2020, tem um tempo que a gente, da nossa vida, e está exigindo dedicação exclusiva. Eu estou afastado da universidade que trabalho para fazer o doutorado e identificamos alguns tipos de agiotagem de forma mais concreta, após toda essa fase documental. A agiotagem praticada por estrangeiros, a agiotagem no seu sentido mais convencional, praticada por empresários, no sentido que mais convencionalmente se reconhece, né? Sujeito que coleta cartões de Bolsa Família, que empresta, que pega documentos e títulos de propriedade como garantia do valor emprestado, e a agiotagem também com o uso de técnicas modernas, que é o uso que está disseminado no território brasileiro, com o uso de maquinetas, né? Qualquer pessoa pratica agiotagem sem nenhum tipo de regulação, né? Apenas com o uso de uma maquineta, de um terminal eletrônico, né? A pessoa marca um ponto no meio da rua, entrega o dinheiro para outra e passa o cartão, né? Então, nós estamos nos organizando do ponto de vista conceitual para definir, propor aí na nossa tese
3 ou 4 tipos específicos de agiotagem, porque uma coisa que a pesquisa documental nos ajudou, e a pesquisa bibliográfica, é saber que a agiotagem é um fenômeno multiforme. Há muitas e inúmeras, milhares de formas de agiotagem. A questão é quais são as formas mais presentes e mais pulsantes, que transcendem a própria história do território brasileiro, né? As que permanecem e as novas, que têm se mostrado muito imponentes. Então, esse é o passo que a gente está dando, o próximo passo e o mais importante, a nossa pesquisa, né? E estamos desenvolvendo. As literaturas sugeridas são muito bem-vindas e eu agradeço imensamente a oportunidade de compartilhar um pouco das nossas ideias aqui nessa manhã brasileira e tarde portuguesa, não é isso? Obrigado, professora Judite. Muito obrigada pela sua resposta e, sobretudo, boa sorte na sua tese. Eu gostaria de abrir mais uma vez para mais uma questão. Já estamos atrasados, senão ficamos sem almoço. Exatamente. Portanto, não sei se há mais alguém que queira rapidamente fazer uma questão. Não temos mais questões no bate-papo, portanto, não havendo mãos levantadas, nós encerramos esse painel, agradecendo mais uma vez à Universidade de Coimbra e ao Centro de Estudos Ibéricos pelo convite para participar em mais esta edição do curso de verão, mas, sobretudo, agradecendo à professora Alexandra, ao professor Borzaquielo, não é? Da Silva, ao professor Diego Medeiros, à professora Samara, ao professor Sidoval, à professora Ângela Maria e ao professor Luís António pela participação neste lindo painel. Portanto, ao professor Davidson por ter colocado a questão e dinamizado o debate, e tenham um excelente almoço e voltamos para depois do almoço para os painéis seguintes. Okay. Professor Rui, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Judite. Obrigado aos colegas. Pronto, nós estamos um bocadinho atrasados. Vamos encerrar aqui este painel. Obrigado à Judite, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.